Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção do em classe, que está lá na página 402, e esse em classe é referente à aula 10. A aula 10 é aquela aula sobre os ácidos nucleicos que eu expliquei na última videoaula, tá bom? Então eu pedi que vocês fizessem o em classe, e agora nós vamos fazer a correção. Mas antes de fazer a correção, eu gostaria de trazer uma informação. Na videoaula passada, eu havia comentado com vocês que o DNA ele é uma fita dupla e essas duas fitas elas se ligam. E elas se ligam através das bases nitrogenadas. Só que o local específico entre as bases nitrogenadas que ocorre essa ligação é a região de hidrogênio. Então, o ponto de uma base nitrogenada que se liga a outra base nitrogenada da outra fita é o hidrogênio, por isso que forma ligações de hidrogênio. E aí, eu havia comentado com vocês que essa ligação ela pode ser dupla ou tripla. E aí eu não me lembrava muito bem, né? Eu comentei que era 3 ligações entre citosina e guanina e 2 ligações entre adenina e timina, e vice-versa, mas que eu não tinha certeza porque eu havia esquecido e depois eu trazia essa informação confirmada. E é realmente isso mesmo. Então, entre a guanina e a citosina, ou citosina e guanina, nós temos uma ligação tripla, 3 ligações de hidrogênio, 3 hidrogênios ligados. E entre a adenina e timina e adenina, são 2 ligações de hidrogênio. Ou seja, as ligações entre guanina e citosina e guanina são ligações mais fortes. Então, o que isso vai interferir? Por exemplo, como que o vestibular vai cobrar isso, né? O vestibular, ele pode dar uma questão onde ele te mostra 2 fitas de DNA e a sequência lá das bases nitrogenadas. E aí ele fala o seguinte, essas 2 fitas, elas vão sofrer um processo de quebra, uma enzima vai romper as ligações para poder fazer uma duplicação dessa fita de DNA. Qual das 2 fitas irão ser separadas primeiro? Então, aquela fita que contiver o maior número de ligações entre adenina e timina do que guanina e citosina é a que vai romper primeiro. Tem até questão de vestibular que nós resolvemos o ano passado, com o terceiro ano, que tinha esse tipo de assunto. Então, é muito comum a gente encontrar questões assim. Então, para confirmar, entre guanina e citosina são 3 ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio. Portanto, as ligações entre guanina e citosina elas são mais fortes. Beleza? Bom, então vamos lá na correção do em classe. Então, página 402, em classe número 1. Uma figura representa esquematicamente o nucleotídeo. Lembrando que o nucleotídeo é formado pelo grupo fosfato, que está ligado a um açúcar, que é uma pentose, né, um açúcar de 5 carbonos, ligado a uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA é que o açúcar do DNA é uma desoxirribose. O açúcar do RNA é uma ribose. Além disso, existem 5 bases nitrogenadas, né? Mas dessas 5 bases, somente 4 nós encontramos no DNA. No DNA eu só encontro adenina, timina, guanina e citosina. Já no RNA, eu não tenho timina. Eu só encontro adenina, guanina, citosina e uracila. Beleza? Então, continuando. Esta molécula é de extrema importância para todos os seres vivos em razão dos diferentes papéis que desempenha no interior das células. Lembrando que não tem DNA só dentro da célula. Tem DNA também fora da célula, né, que é o DNA mitocondrial. No caso das plantas e organismos que possuem cloroplastos, como algumas algas, o cloroplasto ele possui DNA. Além disso, tem o RNA, que também é um ácido nucleico. E o RNA ele está fora do núcleo, ele está no citoplasma. Ele é produzido dentro do núcleo, mas logo ele migra para o citoplasma. Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células. Bom, analise as proposições em relação ao nucleotídeo e assinale a única correta.
Então não falou se o nucleotídeo é de DNA ou RNA, é um nucleotídeo qualquer. Pela imagem nós não sabemos. Letra A. Esta estrutura molecular é encontrada exclusivamente no núcleo das células dos seres vivos? Não, porque a gente tem nucleotídeo fora da célula, na forma de RNA, e dentro de organelas, mitocôndria, cloroplasto, na forma de DNA. Além disso, pessoal, existem nucleotídeos livres também, que ficam lá no citoplasma, e também dentro do núcleo, nucleotídeos que não estão ligados, formando uma cadeia polímera. Letter B. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar. Errado, são 5 bases. Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Letra C. O açúcar que se une ao fosfato e à base nitrogenada tem em sua estrutura 5 nitrogênios? Não. Ela tem 5 carbonos, por isso que é uma pentose. Pentose é açúcar de 5 carbonos. Letra D. Os nucleotídeos são as unidades que formam os polipeptídeos nucleares. Olha só, os nucleotídeos eles vão formar os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então não está certo. E por último, letra E. Nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelecem ligações entre o açúcar de um e o fosfato do outro. Exatamente. Um nucleotídeo está ligado a outro nucleotídeo através do fosfato e através do açúcar. Olha só, imagine aqui, ó, vou pegar essa mesma imagem da apostila. Ó, eu tenho aqui grupo fosfato, açúcar, base nitrogenada. Grupo fosfato, açúcar, base nitrogenada. Esse nucleotídeo aqui, ó, grupo fosfato, açúcar e base nitrogenada, ele está ligado ao nucleotídeo de cima através do grupo fosfato. Mas ele está ligado ao nucleotídeo de baixo através do açúcar, da pentose. Beleza. Então está correto, a letra E. Número 2. Um pesquisador que pretende estudar comparativamente a síntese de DNA e RNA em uma célula deve usar nucleotídeos radioativos contendo. Então, vamos entender isso aí. Então, imagine que um pesquisador, ele quer fazer como se fosse um escaneamento, uma investigação do DNA e do RNA. Então, o que ele vai ter que fazer nesse caso? Ele vai ter que rastrear os nucleotídeos para ver, por exemplo, onde esse nucleotídeo vai, o que vai acontecer com ele quando ele estiver no núcleo, depois que ele sai do núcleo, para onde que ele vai, depois que ele sai do citoplasma, né, para onde ele vai. Então, é como se te colocasse um sinalizador, um rastreador. E esse rastreador é uma radiação. Então, por isso que chama nucleotídeo radioativo. Você vai colocar uma radiação que é detectada por um aparelho e aí você consegue localizar, saber onde que ele está, né? Em qual região ele está. Beleza. Então, para rastrear especificamente o DNA e para rastrear especificamente o RNA, em qual nucleotídeo que ele tem que colocar a radiação? No DNA, na timina, na base nitrogenada timina, porque só DNA tem timina. E no RNA, somente na base nitrogenada uracila, porque só RNA tem uracila. Então ele vai conseguir especificar qual nucleotídeo é qual. Se ele colocasse, por exemplo, na adenina, ou na citosina ou na guanina, não daria para rastrear. Aliás, daria para rastrear, mas não daria para saber se esse nucleotídeo está no DNA ou no RNA. Então, a letra correta é a letra A, timina e uracila. Timina para o DNA e uracila para o RNA. Questão número 3. Nos ácidos nucleicos encontram bases nitrogenadas formando pares de relativas especificidades. Ao analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontram-se 38% de citosina. Que percentuais de bases adenina, guanina e timina são esperados, respectivamente? Então, olha só, essa questão aí é bem clássica. A fita de DNA dessa bactéria tem 38% de citosina. Então, logo, ela tem 38% de guanina. Lembra lá da relação de Chargaff.
A mesma quantidade que eu tenho de citosina, eu tenho de guanina e vice-versa. A mesma quantidade de adenina, eu tenho de timina e vice-versa. Então, se 38% da fita é citosina, outros 38% dessa fita serão de guanina. Beleza. Aí 38% de citosina mais 38% de guanina vai dar 76%. Bom, para chegar no 100%, quanto que está faltando? 24%, né? Se é de 100% o total da fita, 76% é de guanina e citosina, resta só 24%. Beleza. 24% vai dividir pela metade. 12% para adenina, 12% para timina. Então, na sequência aí, olha, ele quer saber percentual de adenina, 12%. Guanina, 38%. Timina, 12%. Então, a alternativa que apresenta essa sequência é a letra E. 12, 38 e 12%. Beleza? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Essa é uma questão bem clássica. Questão número 4. Observe a figura abaixo que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. Olha só, pessoal, aqui dá pra gente perceber direitinho, ó. Aqui é uma adenina e aqui é uma timina, me contou, né? Olha só, duas ligações entre elas de hidrogênio. Se fosse uma guanina e uma citosina, teria mais uma ligação. Maravilha. Indique a alternativa que relaciona corretamente a molécula que se encontra parcialmente representada e o tipo de ligação química apontada pela seta. Bom, olha só, pessoal. A ligação é entre uma adenina e timina. Se a ligação é entre adenina e timina, qual é o ácido nucleico que a gente está falando? DNA, porque RNA não tem timina. Maravilha, e também nem tem fita dupla, né? Então, exclusivamente DNA. E qual que é o tipo de ligação que está ocorrendo? Ligação entre hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, todos os dois estão corretos. Mas, na verdade, ligação de hidrogênio é um termo mais atual. Então, resposta correta, a letra A. A molécula é exclusivamente DNA, porque trata-se de uma fita dupla com adenina e timina. E a ligação que ocorre é a ligação de hidrogênio. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, nós finalizamos a correção do em classe. E agora eu já vou começar a explicar a aula 11 e 12. Na aula 11 e 12, nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo do DNA e do RNA. Ou seja, para que eles servem? O que eles fazem? Na verdade, não é bem nem isso, né? Para que eles servem, mas é o que eles fazem lá dentro da nossa célula. Porque a função deles a gente já sabe. A função do DNA é armazenar as nossas características, transmitir essas características, né? E de forma indireta sintetizar a proteína. E o RNA, de forma direta, sintetizar a proteína. Beleza. Mas como que isso acontece? Essa é a função, mas como que essa função é desempenhada? Então, a isso a gente chama de metabolismo dos ácidos nucleicos. E aí, pessoal, a gente tem três tipos de metabolismo. A duplicação ou autoduplicação do DNA, ou replicação, todos os três nomes estão corretos. A transcrição e a tradução. Então, vamos relembrar. A replicação ou autoduplicação é quando o DNA faz outro DNA. Ele faz uma cópia dele mesmo, ele tira um xerox dele. Para que isso acontece? Quando a célula vai se dividir, por exemplo. Ela vai se dividir ao meio, então ela tem que separar para as duas metades a mesma quantidade de DNA de uma metade e a outra. E dessa forma, ela vai manter todas as características genéticas daquela nova célula. Beleza. Então, autoduplicação ou replicação é quando o DNA faz um outro DNA. Depois nós temos a transcrição. A transcrição é quando o DNA faz um RNA. Então, o DNA ele serve de molde para um RNA ser produzido. E por último, a gente tem a tradução. A tradução é quando um RNA produz uma proteína. Ele codifica, através da sequência de bases nitrogenadas que ele tem, uma proteína específica. Então, esses são os três metabolismos de ácidos nucleicos: a replicação ou autoduplicação, a
transcrição e a tradução. Beleza. A gente vai ver primeiro a autoduplicação ou a replicação do DNA. Bom, eu já expliquei em que situações ela acontece, né? Agora vamos entender como ela acontece. Então imagine o seguinte, eu tenho que fazer uma cópia do DNA. Então no final desse processo eu tenho que ter 2 DNAs exatamente iguais. Então olha só, aqui eu tenho uma fita de DNA, uma fita dupla, maravilha. Só que essa fita dupla, ela tem que se separar. Então tem que haver um processo onde as bases nitrogenadas, deixa eu pegar aqui minha bolsinha para exemplificar para vocês, um minutinho só. Olha só, imagine que o zíper da bolsinha seja a molécula de DNA. Só que essa molécula de DNA, ela é dupla, né? Então ela tem um e outro lado, mas esses 2 lados, eles ficam ligados. Beleza. Olha só que didático. Porém, na hora que o DNA ele vai se autoduplicar, essa fita de DNA dupla, ela tem que se separar. O que vai acontecer para separar? As ligações entre as bases nitrogenadas, elas vão ser rompidas, elas vão ser quebradas. Só que para fazer essa quebra, precisa de uma enzima. E essa enzima ela é chamada de helicase. Então a helicase é como se fosse uma tesourinha. É como se fosse esse fecho aqui do zíper, nem sei como é que se chama. O que ela vai fazer? Olha só, a helicase. Ela vai vir aqui, ó, e vai separar as 2 fitas de DNA. Quando ela separa as 2 fitas de DNA, olha só, cada pontinho desse aqui, ó, é uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas que antes estavam ligadas, agora elas estão livres. Beleza? Pronto. Já está tudo perfeito para o DNA se autoduplicar. Só que agora vai entrar em ação uma enzima chamada DNA polimerase. Então a primeira enzima que participou do processo foi a enzima helicase. Ela é uma tesourinha, ela foi lá e ó, cortou. Beleza. Cortou a fita de DNA, né, a dupla fita, e separou os 2 lados. Agora vem a DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela vai pegar, isso está acontecendo onde, pessoal? Lá no núcleo da célula, tá? É onde o DNA fica. O que a DNA polimerase ela vai fazer? Ela vai pegar nucleotídeos livres que estão lá no núcleo. Ah, mas como assim? De onde esses nucleotídeos livres vieram? Vieram da nossa alimentação. Então, quando eu como, por exemplo, uma verdura, uma fruta, né, um vegetal qualquer ou uma carne, eu estou ingerindo DNA daquele indivíduo, daquela vaca que morreu, do porco que morreu, do frango que morreu, do peixe que morreu, ou da planta que eu ingeri, né? Então, junto com esse nutriente, está vindo o material genético. E aí, lá no nosso intestino delgado, a gente tem enzimas específicas que quebram esse DNA. E aí, separa os nucleotídeos. E esses nucleotídeos vão para dentro da nossa célula, depois para o núcleo. Então, lá no núcleo tem nucleotídeos livres. O que vai acontecer? A DNA polimerase ela vai pegar os nucleotídeos livres e vão começar a ligar esses nucleotídeos aqui, ó, nos 2 lados da fita. Então, por exemplo, se aqui na fita original eu tenho o nucleotídeo com timina, a DNA polimerase vai ligar o nucleotídeo aqui livre de adenina. Se o próximo nucleotídeo dessa fita original for citosina, a DNA polimerase vai ligar um nucleotídeo livre de guanina. E assim por diante. Então isso vai acontecer nesse lado aqui da fita e também nesse outro lado da fita. Beleza. Então olha só, nessa imagem aqui da apostila é bem bacana, bem legal, ó. Aqui tá a fita original, depois a helicase veio aqui e separou. Ó, a fita original ela é roxa. A helicase separou, a DNA polimerase está vindo aqui e está ligando nucleotídeos livres. E esses nucleotídeos livres são rosa. No final do processo, olha só o que eu vou ter. 2 novas fitas, uma aqui e outra fita aqui, exatamente iguais. Uma tem um lado roxo e a outra tem um lado rosa.
uma tem um lado roxo e a outra tem um lado rosa. E a sequência de bases nitrogenadas é exatamente igual e é a mesma da original aqui. Não mudou absolutamente nada. Bom, o que nós podemos concluir com isso? Que essa duplicação ela é semi-conservativa. Está até escrito aqui no título. Por que semi-conservativa? Porque depois que a autoduplicação termina, nas duas novas fitas, eu tenho uma fita nova, que é a rosa, e uma fita antiga. Uma fita filha e uma fita parental, que é a roxa. Do outro lado, uma fita filha, que é a rosa, e uma fita parental, que é a roxa. Então, conserva metade da fita antiga e faz uma nova fita. E isso vai acontecer sempre, independente do número de vezes que o DNA se duplicar. Então é assim que acontece a autoduplicação. Primeiro a helicase vai lá e separa as duas fitas, depois a DNA polimerase vai lá e liga os nucleotídeos livres nas bases específicas. Bom, só que tem um detalhe. Olha só, imagina que a fita de DNA ela está aqui na vertical. Beleza. Então aqui tem um lado da fita e o outro lado. Os dois lados estão separados. Bom, qual vai ser o sentido dessa duplicação? De cima para baixo, de baixo para cima? Como que vai ser feito? Para a gente entender esse sentido de duplicação, nós temos que entender o seguinte. O DNA ele tem uma orientação, ele tem um sentido próprio. E o sentido do DNA é o sentido 5' 3'. Ah, mas o que isso quer dizer? Olha só, pessoal. Eu vou pegar uma imagem aqui. Ó, primeiro eu vou usar essa imagem da página 402. Olha só, lembra que eu falei que cada nucleotídeo ele tem um grupo fosfato, uma base, um açúcar e uma base nitrogenada? Maravilha. Aqui eu tenho um lado da fita e aqui eu tenho outro lado da fita. Nesse lado aqui da fita, a extremidade superior é o grupo fosfato, certo? E aqui na extremidade inferior também é um grupo fosfato. Maravilha. Só que tem um detalhe. Esse grupo fosfato aqui de cima, ele está ligado ao carbono número 5 da pentose, do açúcar. E aqui embaixo, e aqui é a mesma coisa, né? O grupo fosfato está ligado ao carbono número 5. Só que essa pentose aqui, ela tem uma extremidade livre. E essa extremidade livre é uma hidroxila que está ligada ao carbono número 3. Então, a gente pode entender o seguinte. O DNA, em uma extremidade dele, nós temos o carbono número 5, que está mais na extremidade, né, mais na parte superior. E na extremidade inferior, a gente tem o carbono número 3, que está com uma hidroxila livre. Então, baseado nisso, inventou-se o sentido do DNA. O sentido dele é 5' em direção a 3'. Só que essas fitas, elas são opostas. Então, do outro lado, o sentido vai ser 5', 3'. Mas, ó, 5' vai estar aqui embaixo, 3' vai estar aqui em cima. Maravilha. Então, não se esqueçam, o sentido do DNA é 5' para 3'. E aqui, nessa imagem, fica um pouco mais claro. Olha só. Aqui eu tenho um grupo fosfato, eu tenho o açúcar e eu tenho a base. Aqui só está escrita a palavra base, não tem o desenhozinho dela. É a base nitrogenada. Olha só, pessoal. Prestem atenção. Aqui nós temos a extremidade superior. Essa extremidade superior, ela está ligada ao carbono número 5. E essa extremidade inferior está ligada ao carbono número 3. Nessa imagem aqui fica mais claro. Ó, a extremidade superior está ligada ao carbono número 5 e a extremidade inferior ao carbono número 3 do açúcar. Por isso que o sentido do DNA é 5' para 3'. E a autoduplicação do DNA, ou replicação, ela segue essa orientação.
A DNA polimerase ela vai começar a ligar os nucleotídeos lá na região 5' de um lado da fita e vai ligando em direção à região 3'. Do outro lado, a mesma coisa. A DNA polimerase, ó, vou pegar aqui a bolsinha como exemplo de novo. Então, a DNA polimerase, ela vai começar a ligar nucleotídeos livres aqui, nessa extremidade superior, na direção, no sentido 5' para essa direção aqui 3'. Só que as fitas são opostas. Então, outra DNA polimerase, ela começa a ligar nucleotídeos livres aqui na posição 5' e vai ligando até chegar na posição 3'. Então, o sentido da orientação na hora da duplicação também é 5' para 3'. A DNA polimerase ela vai trabalhar nesse sentido, região 5' para região 3'. Bom, independente de qual fita que seja. Maravilha. Agora, vamos pensar o seguinte. A DNA polimerase, ela vai lá e liga nucleotídeos livres nas fitas, né? Que estão separadas. Pode acontecer da DNA polimerase ligar um nucleotídeo errado? Ligar, por exemplo, onde era para ela colocar uma adenina, ela vai lá e coloca uma timina? Ou ela coloca uma citosina, uma guanina? Isso poderia acontecer? Sim, poderia. Isso acontece. E acontece numa frequência até alta. Agora, o que isso vai ocasionar? Na maioria das vezes, nada. Por quê? Porque no processo de duplicação, existe um sistema de reparo. Então, depois que a DNA polimerase passa fazendo a ligação dos nucleotídeos livres, vem um sistema de reparo, uma molécula de reparo, para verificar, ela vai fazendo um escaneamento, como se fosse um escaneamento, para verificar se tem algum nucleotídeo que está errado. E se aquele nucleotídeo está na posição errada, ele é trocado, ele é substituído. Então existe esse sistema de reparo. Bom, mas o sistema de reparo pode falhar? Pode. É muito raro, mas pode falhar. Por isso que existem as mutações. As mutações, elas são trocas de bases nitrogenadas. Ou troca, ou então a inserção de uma base nitrogenada a mais, ou a retirada de uma base nitrogenada. Então, esses erros, eles podem acontecer, mas o sistema de reparo vai passar. O sistema de reparo passou, detecta, corrige. Se ele não corrigir, aí nós vamos ter uma molécula com uma mutação. Só que essa mutação pode ser uma mutação silenciosa, que não vai ocasionar nada, porque às vezes essa mutação provocou a formação de um mesmo aminoácido, por exemplo, da proteína. Ou pode ser uma mutação sem sentido, pode ser uma mutação de delação, que faz um aminoácido sumir, ou uma mutação de adição, que faz um aminoácido aparecer. Isso vai ficar mais claro quando a gente vai falando da tradução das proteínas. Mas então, as mutações elas podem acontecer, mas elas só vão acontecer se o sistema de reparo falhar. Então é muito difícil, é muito raro acontecer uma mutação. Não é raro acontecer erro na hora da formação do DNA, mas o sistema de reparo vai passar e vai corrigir. E as mutações, então, elas dificilmente vão acontecer. Mas elas acontecem, graças a Deus, porque a partir dessas mutações nós vamos ter toda a variabilidade, né? As mutações, elas são um dos motivos da variabilidade genética que a gente tem nas populações. Muito bem, pessoal. Olha só, agora, 2 DNAs foram formados. Na verdade, um DNA formou outro DNA, né? Então, nós temos aí a duplicação do DNA. Essa duplicação aconteceu onde? No núcleo. Com auxílio de quem? Com auxílio da helicase e da DNA polimerase. Bom, terminou a duplicação, DNA está lá dentro, e esse DNA, agora, ele pode servir de molde para um RNA ser feito. Esse processo é chamado de transcrição.
E aí na próxima videoaula eu explico detalhadamente o processo de transcrição. Não explico agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá bom? Qualquer dúvida, deixem os comentários aqui. Deixem as suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder. Tá bom? Grande abraço e tchau.